Amém? Para quem não sabe, nós estamos com o propósito de estudar toda a carta de Paulo aos Filipenses. Por quê? Eu respondi nas 2 últimas mensagens o porquê nós devemos estudar. Eu acredito que o nosso maior desejo é que Deus esteja presente, né, no nosso meio. E Paulo disse que se nós olharmos para tudo que nós já aprendemos, para as doutrinas que aprendemos, e olharmos para Ele como exemplo e praticar, Deus ele vai estar no nosso meio. E o nosso maior desejo, gente, deve ser esse, tá? Nosso maior desejo deve ser buscar a presença de Deus. É por isso que nós estamos estudando. E hoje nós vamos começar no versículo 1, tá? A primeira parte da carta é o versículo 1 e o versículo de número 2, que é um prefácio e uma saudação, tá? Eu vou ler todo o versículo 1 e 2, porque é a primeira seção da carta, a primeira parte da carta, mas depois eu vou focar apenas no versículo 1, tá? Posso ler? Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem sentar. Aqui é o iniciozinho da carta de Paulo aos Filipenses, né? Geralmente as pessoas, quando vão expor alguma carta, algum livro da Bíblia, elas passam muito rápido pelo início. O desejo dela é chegar naquelas partes bem doutrinárias, bem mais, como é que eu posso dizer, mais dinâmica, né? E aí quando eles vão chegar no início da carta, eles não se importam tanto. Ou então, às vezes, no começo da carta, as pessoas não meditam tanto. Tipo, elas leem o início da Paulo, sal da igreja, amém, eu quero ler o resto, quero ler o restante. Eu acredito que isso é um grande erro da nossa parte. Toda vez que nós formos iniciar uma carta, é muito importante nós pararmos para ver o que Paulo diz no comecinho da carta. Por quê? Porque aqui está a base do que Paulo vai escrever. Aqui ele vai dizer como ele se vê e como ele vê a igreja para poder falar para a igreja. Antes dele falar para a igreja alguma coisa, antes dele escrever alguma coisa para qualquer igreja, Paulo ele vai mostrar pelo início da carta quem ele é e como ele vê a igreja para poder ele comentar algo. Se ele não tiver uma visão correta sobre si mesmo, irmão, ele não vai escrever o que preste. Vamos ver dessa forma. Se ele não tiver uma visão correta da igreja, ele não vai escrever da forma como Deus quer que ele escreva, tá? Por exemplo, nós temos o costume, quando escrevemos cartas, se é que alguém aqui escreve carta, né? De colocar no final o nosso nome. Nosso nome fica no final, né? Já antigamente não. Primeiro vinha o nome da pessoa, o papel e o cargo da pessoa, quem era a pessoa, para depois vir a mensagem. O mensageiro tinha que vir antes da mensagem. O caráter do mensageiro, o cargo do mensageiro, quem o mensageiro era, deveria vir antes que ele pudesse falar. Por quê? Porque assim, quando a pessoa fosse ler a carta, ela já saberia com que olhos ela ia poder ler aquilo. Se ela pegasse aquela carta e no começo tivesse um cargo alto, vamos dizer dessa forma, tivesse um cargo de autoridade, uma pessoa com autoridade falando, então ela já iria ler aquela carta totalmente atenciosa, totalmente prestando atenção naquilo que iria ser dito. Agora, se no começo da carta não tivesse praticamente nada que realmente desse tanta ênfase à pessoa e importância da pessoa que estava escrevendo, elas não leriam do jeito que deveria ler. Então, por isso, quando Paulo ele vai escrever a carta, a primeira coisa que ele faz é se apresentar e falar quem ele é, para que as pessoas possam saber e possam ver a forma como eles vai escrever na carta e a forma como eles deveriam ver. E a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção no texto é o que não está no texto, tá? Se você olhar para o texto aí, Paulo ele não vai se chamar de apóstolo. Ele não se chama de apóstolo. Essa é uma das poucas cartas que quando Paulo vai escrever, ele não se chama de apóstolo. Ele não diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Por que Paulo não escreve dessa forma? Quando Paulo ele vai falar que ele é apóstolo, ele escreve com o desejo que a igreja entenda que ele tem autoridade para falar e que a igreja tem obrigação para ouvir. Porque quando Paulo se chama de apóstolo, ele está querendo dizer que a autoridade com que ele está falando não é uma autoridade terrena. É o próprio Cristo que está falando através dele, ele está sendo representado por Cristo. E muitas vezes, o Cristo está sendo representado por ele. E muitas vezes, quando ele ia escrever, as igrejas não queriam aceitar o apostolado de Paulo.
As igrejas não queriam aceitar a autoridade que Paulo tinha. Por quê? Porque Paulo não andou com Jesus, Paulo não passou 3 anos com Jesus, Paulo não viu Jesus antes da crucificação, então as pessoas não queriam dar ouvido. Por isso Paulo tinha que defender muitas vezes a apostolicidade dele, como na carta aos Coríntios, que ele tinha que mostrar que ele era apóstolo, que a igreja tinha que ouvir. Já que Paulo ele não precisa disso. Por quê? Porque ele sabe que, falando de cargo ou não, aquela igreja ia ouvir a Paulo. Porque a igreja de Filipos era uma igreja que amava o apóstolo Paulo. Então ele não precisava dizer, olha, eu sou apóstolo, tá? Não, ele não precisava apresentar cargo. Só o fato dele escrever, a igreja queria prestar atenção. A igreja iria ouvir, não pelo cargo que Paulo tinha, mas pela forma como Paulo tinha vivido no meio deles. A forma como Paulo andou e a forma como Paulo viveu no meio dos filipenses, ajudando, exortando, doutrinando, acompanhando, amando, cuidando, foi suficiente para Paulo não precisar dizer, eu sou apóstolo, vocês têm que me ouvir. Não precisou. O estilo de vida de Paulo convenceu os filipenses que ele tinha autoridade de Cristo. O estilo de vida de Paulo convenceu eles que eles não precisavam de um currículo enorme para poder aceitar o apóstolo Paulo. Não, o estilo de vida dele era suficiente. E às vezes, irmãos, é disso que nós precisamos. Esse é o tipo de amizade que nós precisamos dentro da igreja. Esse é o tipo de pessoas que nós precisamos dentro da igreja. Pessoas que não precisam ter cargo para ser respeitado. Pessoas que não precisam ter cargo para poder nós amarmos e prestar atenção nelas. Porque às vezes nós nos damos ao luxo de observar apenas quem tem cargo, ou de prestar atenção a apenas alguém que é líder, ou de levar uma água apenas para alguém que tem um cargo superior, ou de se importar com a presença de alguém que é obreiro. E esquecemos aqueles que não são nada disso. Ou pior, tem muitos que para poder ser respeitado tem que dizer o cargo, porque o estilo de vida deles não compensa. Porque a forma como eles vivem não traz autoridade na vida deles. Eles têm que dizer que são pastor, eles têm que dizer que teve um passado horrível, entendeu? Paulo ele não vai se apresentar aqui, Paulo, o ex-perseguidor da igreja, matei não sei quantos, enche as igrejas e abre as portas para Paulo. Mas aí o testemunho tremendo desse cara. Paulo, o grande teólogo, e ele poderia dizer, por que não? Ele foi um grande teólogo. Mas não, quando Paulo vai escrever essa carta, ele não coloca cargo, não coloca nada que engrandeça ele. Pelo contrário, como é que se inicia a carta? Paulo. Isso já é incrível. Por quê? Porque o nome dele no judaísmo é Saulo. E todo judeu tem 2 nomes. Um nome gentil e um nome judeu. E o nome judeu de Paulo é Saulo, que significa desejado. É um nome de honra, porque os judeus, eles se importavam muito com o nome. Já Paulo significa pequeno, aquele que é o menor de todos. E quando Paulo ele foi pregar o evangelho no meio das igrejas gentios, ele não usou o nome judeu. Ele não queria criar barreira para o evangelismo. Ele não queria, de alguma forma, acabar atraindo para si uma atenção que não lhe era devida. Então, só através do nome, a importância que ele queria mostrar para aquela igreja de quem ele era, em vez dele escrever com seu nome de nascimento, que é Saulo, não, ele escreve Paulo. Paulo e Timóteo, o que é que eles são? Servos de Jesus Cristo. Eles são escravos de Jesus Cristo. Paulo ele tinha primeiro uma visão de si mesmo. Quem era Timóteo? Timóteo era o braço direito do apóstolo Paulo. Vocês conhecem a história de Timóteo. E Timóteo aqui, ele não está escrevendo a carta junto com Paulo, tá? Estou dando só uma introdução geral antes de falar o que eu quero. Timóteo, ele não está sendo coautor da carta. Ele está sendo apenas citado porque em breve Paulo ia ter que enviar ele para a igreja de Filipos e queria mostrar que o mesmo pensamento de Paulo era o mesmo pensamento de Timóteo. Então ele fala, Paulo e Timóteo, quem eles são? Servos de Cristo. Aí aqui, irmãos, onde eu quero focar essa noite, tá? Próxima semana eu foco no destinatário da carta, mas hoje eu quero falar sobre essa questão de Paulo, quando ele vai falar para aquela igreja quem ele é, ele fala que ele é um servo de Jesus Cristo. E aqui eu quero falar rapidamente 3 verdades com relação a isso, tá? Por que Paulo se chamava de servo de Jesus Cristo? Você já parou para pensar por que a primeira coisa que ele escreve é que ele é um escravo de Cristo? A primeira coisa que ele escreve é que ele é apenas um servo de Jesus Cristo? Sabe por quê? Você precisa entender o que é servo na teologia de Paulo. Quando você vai ler Paulo, seja em Romanos principalmente, você vai mostrar para ele o que é um escravo, o que é um servo. E na cabeça de Paulo só existe 2 tipos de servo.
somente. Quem é os dois tipos de servo? Aqueles que servem a Cristo e aqueles que servem ao pecado. Quando Paulo diz servo de Jesus Cristo, ele quer deixar claro a primeira coisa: eu não sou escravo do pecado, eu sou escravo de Cristo. E isso é importante na teologia dele, porque ele era um apóstolo, e ele queria mostrar quem ele era e qual a intenção dele ao escrever aquela carta. Quando ele escreveu aquela carta, ele quis se mostrar que a maior prioridade dele não era a igreja de Filipenses. Ele não estava escrevendo porque ele era escravo da igreja e tinha que trabalhar para a igreja, tinha que mandar carta para a igreja, não. Por que Paulo está escrevendo? Não é por causa da igreja. A primeira coisa, por que Paulo está escrevendo? Porque ele é um escravo de Jesus Cristo. E ele se chamava de escravo porque ele entendia que o ser humano, querendo ou não, ele nasce escravo. O maior desejo do ser humano, irmão, é ser livre. O maior desejo dele é ter liberdade. Mas pela Bíblia, o ser humano nunca é senhor. Nunca. Você, quando estava no mundo, você não era o senhor da sua vida. E você, dentro da igreja, você não é o senhor da sua vida. Pelo contrário, a Bíblia deixa claro que ou você serve o pecado, ou você serve a Cristo. Não existe em nenhum momento uma ideologia de que você é o dono da sua vida. Não existe em nenhum momento a ideologia de que você manda na tua vida. Até quando você era do mundo, você não mandava. A Bíblia deixa bem claro, lá em João capítulo 8, versículo 34, Jesus ele fala o seguinte: aquele que comete o pecado, ele é servo do pecado. Ele é escravo do pecado. Você sabe o que é ser escravo do pecado? Você sabe o que significa isso? Alguém que é escravo, ele tem liberdade para fazer o que quiser? Sim ou não? Não. Não existe liberdade no ser humano quando ele nasce. Ele é um escravo do pecado. Ele vive para pecar. Ele não consegue manter uma liberdade. Ele não consegue parar de pecar. Isso aqui é o maior testemunho de que o homem não é livre. Porque ele não consegue parar de pecar. Ele é um escravo do pecado. Ele nasceu em pecado e ele serve o pecado. O próprio Jesus disse: ou você só pode servir a um Senhor. Ou você serve a Deus, a Cristo, ou você serve a Mamon, que é uma espécie do pecado com relação à ganância, à avareza. Lá em Romanos capítulo 6, ele deixa claro: se a sua vida, se o teu estilo de vida é obedecer ao pecado, então você é escravo do pecado. Ah, irmão, mas eu sou crente, mas o teu estilo de vida é viver em pecado? O teu estilo de vida é não ler Bíblia? O teu estilo de vida é não querer orar? O teu estilo de vida é não ter liberdade para se santificar? Não consegue de forma alguma e vive em pecado, sem mudança, sem transformação? Eu pergunto para você: será que você é servo de Jesus Cristo? Ou você ainda é servo do pecado? Você faz a vontade de Deus ou a vontade do mundo? Você vive como o mundo ou você vive como um cristão? Como é a sua vida? Por isso Paulo ele deixa claro, essa é a teologia de Paulo sobre escravidão. Nós nascemos em pecado, a não ser que Cristo nos liberte. E aí por isso que é tão importante. Paulo, por que tu se chama de escravo de Cristo? Por que tu diz que Cristo é o teu Senhor? Por que tu diz que Cristo toma a tua vida e tu vive como escravo diante dele? Porque Paulo era escravo do pecado, até que Cristo veio e o libertou. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Verso 36, o que é que diz? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Paulo, ele deixou o Senhor, que era o pecado, para poder servir a outro Senhor. E isso é maravilhoso. Tem um texto muito maravilhoso em Jeremias capítulo 2, que Deus vai debater com o povo e vai dizer: o que adianta tu viver em pecado? E aí ele começa a falar com o povo, dizendo que o pecado vai trazer mal a eles mesmos, dizendo que o pecado não vai trazer prazer, não vai trazer alegria, não tem satisfação de verdade, e que o povo, quando segue o pecado, está trazendo apenas prejuízo para a sua própria vida. É como se ele estivesse num buraco, e cada vez que ele peca, é uma pá que ele cava e joga para cima. Quanto mais ele peca, mais ele afunda, mais ele desce, e mais difícil é de subir. Assim é o pecado, e assim é todo homem que é servo do pecado. Não tem como alguém que é livre em Jesus Cristo, não tem como alguém que é livre em Cristo Jesus, levar uma vida de pecado, levar um estilo de vida pecaminoso, levar um estilo de vida que não glorifica a Deus. E alguém ainda pode argumentar, porque o pecado é uma desgraça. Não, tu vai para a igreja, tu vai para o culto.
Esse é o argumento que o pecado tenta nos convencer que somos cristãos. Tem muito ímpio dentro da igreja que vive uma vida endemoniada no mundo, que vive uma vida sem comunhão com Deus. E quando eu falo endemoniado, eu estou falando de falta de comunhão com Deus. Eu não estou falando de bebedeira, eu não estou falando de vício, não estou falando disso. Eu estou falando de falta de comunhão com Deus. Pela Bíblia, a vida de pecado é alguém que não tem intimidade com Deus. O cara pode não adulterar, o cara pode não matar, o cara pode não se prostituir, pode não fazer nada disso. Mas, irmãos, se ele não tem comunhão com Deus, ele está numa vida de pecado. Então a pergunta que eu estou fazendo para você é: tu está caindo naquele pecado de imoralidade? Tu está caindo naquele pecado de lascívia? Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando tu está caindo no pecado de falta de comunhão com Deus? Falta da presença de Deus? Falta de leitura bíblica? Falta de oração? Falta de prazer na palavra? Aí você vai ver se você é cristão ou não. Porque tem pessoas, nós vamos aprender na próxima mensagem, vocês não podem faltar, que são santos mesmo sendo pecadores, lutando contra o pecado, lutando contra a imoralidade, mas eles amam a palavra, eles amam a Deus, eles ficam tristes quando pecam. Esses são santos. Mas aqueles que vêm para a igreja, que ora de vez em quando, que não lê Bíblia, que não se importa, eles não são santos, não tem garantia na palavra que eles são cristãos de verdade. Então quando o diabo sussurrar no seu ouvido, você vai para a igreja, deixa Jesus sussurrar outra coisinha no seu ouvido. Nem aqueles que dirão: Senhor, Senhor, expulsamos demônio, fizemos maravilhas e outras coisas no teu nome, nem esses têm garantia que são salvos. Quantos demônios você expulsou nessa semana? Quantas maravilhas você fez? Agora entenda que se tem gente que faz maravilha e expulsa demônio e vai para o inferno, quem te garante que você é um cristão? Deu para entender por que Paulo é tão claro ao dizer que servo de Jesus Cristo é uma das coisas mais importantes que ele é? Você entende a importância de ser um escravo de Jesus Cristo? Porque se você não é escravo de Jesus Cristo, a única outra opção que existe é escravo do pecado. Não existe outra opção. Tudo bem, eu não sirvo a Jesus Cristo. Então, irmão, você está dizendo que serve o pecado. Não há outra opção. Não existe outro caminho. Ou você está no caminho estreito ou no largo. Ou você está tendo intimidade com Deus ou você não tem. Ou você é filho de Deus ou filho do diabo. A Bíblia é clara com relação a isso. Eu não estou servindo a Deus, então teme. Então fica com medo. Então para pensar na tua vida. Para onde tu está levando? Para onde o pecado está te levando? Paulo, ele louva a Deus, ele diz: eu sou servo. A primeira coisa que ele diz, por quê? Porque é como ele dissesse: graças a Deus, eu não sirvo o pecado, eu sirvo Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus eu tenho liberdade. Por isso é melhor do que ter cargo, porque pode ser ter cargo, irmão, e servir o pecado. É melhor do que dizer: eu sou diácono. Não adianta eu ser diácono e ir para o inferno. O único título que vai me salvar não é diácono, não é pastor, é escravo de Jesus Cristo. Esse é o título mais importante que alguém pode ter. Esse é o título que pode mostrar que você é cristão ou não. Você pode pregar, você pode cantar, você pode ter um testemunho não sei o quê, pode ter matado não sei quantos, mas se você não tiver um título de escravo de Cristo, todos os outros títulos vão com você para o inferno. Deu para entender porque é burrice se gloriar só porque tem um cargo dentro da igreja? Por isso Paulo, não sou Paulo o apóstolo. Quem disse que ele vai ser salvo por ser apóstolo? Não, sou Paulo o grande rabino. Quem disse? Com a grande teologia dele, ele estava indo para o inferno se Jesus não tivesse se intrometido e libertado ele. Por isso ele diz: não, a primeira coisa que eu quero deixar claro para a igreja: eu sou Paulo e graças a Deus eu sou um servo de Jesus Cristo. E aqui, aprenda outra coisa importante. E se examine enquanto eu prego. A outra coisa de grande importância é que a palavra servo que ele usa é uma palavra servo lá do Velho Testamento, em Êxodo 21, verso 5. Essa palavra no Velho Testamento é aquele escravo, irmãos, que quando ele amava o seu Senhor, Moisés vai dizer, e quando aquele servo que ama o seu Senhor e quer continuar servindo ao seu Senhor, ele fala para o seu senhor que quer servi-lo, levem ele lá para o negócio lá, fura a orelha e fica sendo servo dele para o resto da vida. Deu para entender que palavra de servo é essa? Essa palavra de servo
Essa palavra servo é justamente essa que Paulo está querendo dizer. A palavra de escravo do Velho Testamento. Aquele escravo voluntário. Aquele escravo que por amor, ele fura a orelha para ficar com seu senhor para o resto da vida. É aquele escravo que ele dá apenas um passo, furou a orelha e já era. É esse tipo de escravo. Paulo está sendo escravo de Cristo, mas não é aquele escravo obrigatório. É aquele escravo livre. É aquele escravo que serve por liberdade. É aquele escravo que está lá porque ele ama estar lá. Como aqueles escravos do Velho Testamento, que eles amavam tanto o seu Senhor, que ele queria continuar. Tinha a oportunidade de ser livre, mas não queria. O mundo estava lá fora, mas não queria. Tinha uma vida mais fácil lá fora, mas ele não quer sair. Por quê? Porque ele ama o seu Senhor. É esse tipo de escravo. E aqui, para me terminar, tem a parte mais importante. Sabe por que ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo? A primeira coisa que ele deixa claro para a igreja de Filipos é o seguinte: faz parte do trabalho de Paulo cuidar da igreja, sim ou não? Faz. Agora, ele é escravo da igreja? Não. Ele é escravo da fama? Não. Ele é escravo do dinheiro? De forma alguma. Pobre te passou muita dificuldade. Então sabe por que ele escreve dizendo que eu sou servo de Jesus Cristo? Porque ele quer deixar claro para a igreja de Filipenses que ele está lá para agradar a Deus. O que ele vai escrever na carta pode ofender um, ofender dois, ofender três, mas ele não é escravo da igreja para falar aquilo que a igreja quer ouvir. Ele não é escravo daquelas pessoas para pregar aquilo que a igreja quer ouvir, não. Ele é servo de Jesus Cristo. E aqui aprenda uma coisa, principalmente vocês que trabalham na igreja. Quando o teu trabalho estiver sendo desprezado, como de Paulo foi na igreja de Corinto e na igreja da Galácia, e quando levaram até o problema dele em Atos 15 para ser debatido por todos os apóstolos, os outros 12, quando o teu trabalho está sendo desprezado dentro da igreja, nós não podemos parar e nem você. Por quê? Porque você está servindo a igreja ou a Cristo? A visão que você tem de quem você é escravo vai definir o teu trabalho dentro da igreja. Se para você trabalha dentro da igreja, porque é para a igreja, porque é para o pastor, porque é não sei para quem, então, irmão, na hora que desprezar o teu trabalho, pode sair fora. Você pode entregar. Agora, quando você tem uma visão que eu estou trabalhando, mas é para Cristo, que eu estou escrevendo essa carta, mas é para Cristo, por amor de Cristo, porque eu trabalho para Cristo, então pode falar mal, pode desprezar, pode reclamar, pode dizer que a mensagem é dura, nós não vamos parar. Por quê? Porque nós somos escravos de Cristo. E devemos tomar um cuidado aqui. Ser escravo de Cristo não quer dizer que você não precisa obedecer à igreja e nem se importar com a igreja. Tem uma ideologia do capeta entrando nas igrejas que é o seguinte: eu sou escravo de Cristo, não sou escravo de pastor, não sou escravo dentro da igreja, não sou escravo de ninguém, sou escravo de Cristo, não preciso fazer nada. É justamente o contrário. Por que Paulo estava escrevendo? Justamente porque ele era um escravo de Cristo. O que é que Cristo nos ensinou? A servir. Então por que Paulo está escrevendo para Filipenses? Ele amava Filipenses com certeza, mas ele estava em obediência ao seu Senhor. Ele estava em obediência àquele que lhe comprou com seu sangue. Ele estava em obediência àquele que derramou o seu sangue para lhe comprar. Ele era um escravo de Cristo. Ele estava trabalhando por causa de Cristo. Então nós devemos ter essa visão. Quando nós entrarmos nessa carta, você vai entender melhor o que eu quero dizer. Mas aqui eu já quero que você tenha uma visão de quem é esse homem e quem nós devemos ser. O maior título que nós podemos ter, recapitulando tudo, o maior título que devemos ter é de escravos. Por quê? Porque é o único que pode garantir nossa salvação. Todos os outros títulos, eles vão perecer. Por que devemos ser escravos de Cristo? Porque éramos escravos do pecado, mas Cristo nos comprou. Servimos ao mundo um Senhor rigoroso, um Senhor que prometia um salário que Ele não podia pagar, que prometia uma alegria que Ele nunca nos dava, que prometia uma vida maravilhosa e mentirosa, que prometia todo o tempo do mundo e nos fazia esquecer que o tempo é breve. Servimos um Senhor mau, o pecado, e o seu salário é a morte. Mas graças a Deus, que o dom gratuito de Cristo é a vida eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então somos libertos do pecado para servirmos a Cristo e servimos voluntariamente, servimos por prazer, servimos porque gostamos. É como aquela história, e eu vou terminar ilustrando com aquela história, de um rapaz no século XIX, no final do século XIX, que ele fez riquezas lá nos Estados Unidos, ele foi para a Inglaterra, e ele passou por um mercado de escravo que estava tendo naquele local. E quando ele passou por aquele escravo, para aquele mercado de escravo, tinha uma escrava sendo leiloada.
e aquela escrava já estava sendo leiloada a níveis altíssimos, a custos altíssimos. E ele parou para ver aquilo que não é comum, que não era comum nos Estados Unidos, e ele viu que tinha 2 fazendeiros que estavam disputando aquela escrava. Enquanto eles disputavam o custo, eles estavam contando um para o outro o mal que eles iam fazer com ela, a forma como iriam tratá-la, a forma como eles iriam agir com ela quando eles comprassem. E aquele homem, vendo aquela história, ficou triste, e ele resolveu comprar aquela escrava. E ele levantou a mão e deu o preço mais caro que alguém poderia dar naquele lugar. Ninguém quis leiloar mais alto. Então ele comprou a escrava. Quando ele olhou diante os olhos da escrava, ela rangeu os dentes para ele com raiva. E ela, com a cara de muito ódio com aquele senhor que havia lhe comprado, ela disse: eu te odeio, e cuspiu na cara dele. E quando cuspiu na cara dele, ele pegou as algemas que estavam nela, pegou a corda e ele começou a levar ela para o centro da cidade. E ela, com muito ódio, e ele caminhando no centro da cidade, entrou no lugar. Ela tinha uma placa, ela não sabia ler, era analfabeta, e ele entrou naquele lugar, e quando saiu, entregou os papéis para ela. E quando entregou os papéis para ela, ele disse: você está livre, você pode ir. E ela, com muita raiva, olhou para ela e disse e perguntou para ele que tipo de brincadeira e de zombaria era aquela que ele estava tendo com ela. E ele disse: não, eu de fato estou lhe libertando. Está aqui, você está livre. Então ele tirou a corda, tirou as algemas, deixou ela livre. Então ela pegou aqueles papéis sem acreditar, e ela começou a chorar, e ela começou a beijar ele, começou a beijar os pés dele, e ficou muito admirado com aquilo, e olhou para ele e disse: você pagou o preço mais caro apenas para me soltar. Você pagou o preço mais caro apenas para me libertar. Eu quero te servir agora para o resto da minha vida. Cristo foi dessa forma. Quando ele nos comprou, foi para nos libertar dos maus de nós mesmos. Ele nos comprou para nos libertar da opressão que o mundo nos dá. Ele pagou um alto preço só para nos dar uma vida melhor, só para nos fazer sentir um amor verdadeiro, só para nos dar uma alegria verdadeira. Então, irmãos, o que nós devemos fazer, a não ser olhar para esse Senhor tão glorioso e servi-lo, porque Ele me comprou só para me dar uma vida melhor, só para me dar o céu, só para me dar um corpo glorificado. Ele me comprou para contemplá-lo, Ele me comprou para poder contemplar a sua glória, Ele derramou sangue para poder me dar uma vida eterna. Você entende o nível e a glória que isso é? Ser escravo de Jesus Cristo é dizer que Ele me comprou com um preço que jamais ninguém poderia dar, de uma forma que ninguém teria ousadia, porque pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas nós não, irmão. Mas mesmo sendo pecadores, Deus nos comprou. Para quê? Só para nos dar uma vida mais gloriosa na sua presença. Isso é uma coisa incrível. Por isso Paulo, ele inicia a carta. Paulo e Timóteo, quem eles são? Servos de Jesus Cristo. O meu desejo é que cada um de vocês seja servos. Aqueles que no momento de autoexame viram que não são servos de Jesus Cristo, nós vamos orar agora. Você ore no seu canto, comece a clamar a Deus, comece a orar, e depois venha falar comigo. Se você olha para a sua própria vida e acha que você não é um servo, fale. Procure um filho de Deus logo, porque isso não é brincadeira, porque isso não é uma dúvida que nós devemos ter. Nós deveríamos ter uma certeza, porque você não sabe o dia de amanhã. Se você acha que não é servo de Cristo, só sobra uma opção: servo do pecado. E o salário do pecado é a morte. Por isso me procure, eu estou aqui para ajudar você. Tá? E aqueles que são servos de Jesus Cristo, vamos nos encontrar com Ele agora, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo.